A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor André, professor auxiliar no Departamento de Novos Convertidos da Igreja Assembleia de Deus, do bairro do Farol. E é um prazer estar mais uma vez com vocês. Vamos fazer uma oração apresentando ao nosso Deus este momento de estudo da palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos reunidos para mais uma vez estudarmos a Tua santa e poderosa palavra. Fica conosco, Pai querido, nos abençoando, nos confortando, renovando cada vez mais a nossa fé e a nossa esperança. Abençoa a nossa igreja, os nossos pastores, neste momento que estamos passando de muita dificuldade, mas que com a Tua ajuda sairemos todos vencedores. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos e prezados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição 10, que tem por título Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E nós temos alguns objetivos com a lição de hoje. O primeiro objetivo é conceituar o termo igreja, desde o seu uso clássico pelos gregos até o seu emprego no Novo Testamento. Destacar a relação dos membros da igreja com a liderança cristã, lembrando que essa relação deve ser baseada no amor e na harmonia. E, por fim, conscientizar acerca de sua missão no corpo de Cristo e no mundo. Precisamos entender que todos, enquanto membros da igreja, temos responsabilidades para com os demais, para com o próximo. Amém? Nosso texto bíblico base está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 14 e verso 19 e 20. Abra sua lição e acompanhe essa leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Vamos ler? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Vamos ler agora Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Efésios capítulo 1, 22 e 23. Leiamos, acompanhe essa leitura na sua lição ou na sua Bíblia. Tá certo? Vamos ler. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos ler agora Efésios capítulo 2, verso 19 ao 22. Efésios capítulo 2, verso 19 ao 22. Estamos lendo os textos base da nossa lição de hoje, tá certo? Vamos lá? Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos
e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém? Vamos agora ler o versículo para a nossa meditação, que está em Mateus capítulo 16, verso 18. Vamos lá? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, nós precisamos fazer a correta interpretação desse versículo para não entrarmos em erros doutrinários, tá certo? Então, nós precisamos ler esse versículo no contexto onde ele foi escrito. Então, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 20, tá certo? Então, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Vamos fazer essa leitura pausadamente. Amém? Vamos lá. Verso 13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava conversando com os seus discípulos e fez essa pergunta. Jesus queria saber a percepção que o povo tinha acerca dele mesmo. Então ele perguntou: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele. Então Jesus agora faz a pergunta aos seus discípulos. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Então, nós acabamos de ler o versículo 18 de Mateus 16, dentro do seu contexto. Queridos, dessa passagem, a Igreja Romana deriva o seguinte raciocínio de interpretação: que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Daquela passagem que nós lemos de Mateus, capítulo 16, verso 18, a Igreja Romana tira esse raciocínio de interpretação. Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Mantenha o texto aberto em Mateus 16, do verso 13 ao 20. Que a Pedro foi dado o poder das chaves, portanto, só ele e seus sucessores, os papas, poderão abrir a porta do reino dos céus.
que Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma, que toda a autoridade eclesiástica foi conferida a Pedro até nossos dias, através da linhagem de bispos e de papas, todos vigários de Cristo. Vamos entender a correta interpretação deste versículo. A pedra constante em Mateus 16, 18, nada mais é do que a confissão de Pedro. Em Cristo está a verdade fundamental da igreja. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, deixa isso bem claro. Nós temos que entender, queridos, que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Vejamos o que Paulo escreveu. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E qual é este fundamento? Paulo responde, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. A pedra constante em Mateus capítulo 16, verso 18, nada mais é do que a confissão de Pedro, no versículo 13, quando ele diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para o apóstolo Pedro, Cristo era pedra. Leiamos Atos capítulo 4, verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11. Pedro estava perante ao Sinédrio, um tipo de tribunal religioso, falando ao sumo sacerdote e aos demais mestres da lei, e Pedro fez esta declaração. Leiamos Atos capítulo 4, verso 11. Pedro disse assim, o apóstolo Pedro, Ele é a pedra, se referindo a Jesus Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Amém? O substantivo grego pedra designa no grego uma rocha grande e firme. Já o substantivo masculino petros é aplicado geralmente para designar blocos de pedra móveis e isolados, bem como a pedras pequenas, tais como a pederneira ou pedra de arremesso. Pedro é Petrus, parte da rocha. Rocha pequena, pedra pequena, não pedra, rocha grande e firme. Cristo é pedra, rocha grande e firme. Então, quando lemos Mateus capítulo 16, verso 18, nós lemos assim, Pois também eu te digo que tu és Petrus. No original grego é Petrus, parte da rocha. Rocha pequena. Tu és uma rocha pequena, Pedro. E sobre esta Petra, rocha grande, esta afirmação que você falou, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Amém? Vamos em frente. Cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. Hebreus, capítulo 12, 23, verso 23, deixa isso bem claro. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja é formada pelos que estão vivos, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, e é formada também pelos espíritos dos justos aperfeiçoados.
que são aqueles que morreram na esperança da ressurreição. São todos aqueles homens e mulheres que creram no Evangelho, que creram no Messias, a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas. Amém? Cujos nomes estão escritos nos céus. Glória a Deus. A igreja já existia no plano divino antes dos séculos. Antes dos séculos. Vamos ver em Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 4, onde encontramos o apóstolo Paulo escrevendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, a igreja já foi eleita, escolhida, predestinada por Deus para ser santa e irrepreensível diante dele em amor. Mas iniciou a sua jornada histórica no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Em casa, abra sua Bíblia e leia Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, que marca a jornada histórica da igreja, com um grupo de 120 discípulos que aguardavam a promessa do Pai. Então, a igreja já existia no plano de Deus antes da fundação do mundo, antes dos tempos, dos séculos. Mas a sua jornada histórica se iniciou no dia de Pentecostes. Amém? Vamos em frente. A Bíblia refere-se à igreja como sendo o corpo de Cristo, templo de Deus, noiva de Cristo. Vamos entender isso. Igreja como corpo de Cristo refere-se ao fato de que Cristo é a cabeça da igreja. Nós, seus servos, somos o corpo que obedece solenemente à cabeça. Como está escrito em Colossenses, capítulo 1, verso 24. Colossenses, capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja, muitas vezes, é identificada nas Escrituras como corpo de Cristo. Amém? E como templo de Deus. Essa expressão refere-se ao lugar em que Deus é cultuado e habita. Assim como o Senhor morou no tabernáculo no deserto, Deus agora vive por seu Espírito na igreja. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Vamos encontrar a igreja como templo de Deus. Verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo faz uma pergunta à igreja. Se alguém destruir, verso 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? E a igreja como noiva de Cristo, né? Essa expressão refere-se à união e à comunhão de Deus com o seu povo. Nós encontramos isso em Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 27. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 27. Certo? Vamos fazer essa leitura. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou
a igreja. O apóstolo Paulo compara a união da igreja com Cristo com um casamento. Então ele começa dizendo: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então nós encontramos na Bíblia a igreja como corpo de Cristo, templo de Deus e noiva de Cristo. A igreja é a união das pessoas que reconhecem Jesus como Salvador da humanidade. O local em que se congrega a parte visível da igreja, espalhada pela face da terra. Ela é uma comunidade de comunhão, harmonia e paz. Amém? O que é a igreja, né? Estamos agora no primeiro tópico da nossa lição. O uso clássico do termo eclésia designa uma assembleia de cidadãos convocados por um arauto, uma espécie de assembleia legislativa. Portanto, eclésia era a assembleia legal em uma cidade grega formada de todos os que possuíam o direito de cidadania para tratar dos assuntos públicos. Nas cidades gregas, os arautos saíam convocando os cidadãos pelas ruas para que comparecessem fora da cidade, nos teatros, para debater assuntos políticos e religiosos concernentes ao governo daquela cidade. Então, essa aglomeração recebia o nome de eclésia. O uso clássico do termo eclésia vem daí. Na versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, o termo eclésia é a tradução usual do termo hebraico kahal, que denota a multidão inteira de qualquer povo unido pelos vínculos de uma sociedade e constituindo uma república ou estado. Na versão grega do Antigo Testamento, a palavra hebraica kahal foi substituída por eclésia, com significado de nação, de povo, congregação, aglomeração. Vamos adiante, gente. Em sua significação ordinária, o termo pode ser definido como uma assembleia ou convocação do povo de Israel. Assim disse Moisés: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, na eclésia do Senhor. Nenhum amonita, moabita entrará na eclésia, na congregação, no ajuntamento do Senhor. Nós encontramos em Deuteronômio 23:3, Neemias 13:1 e no Salmo 22, verso 25, a palavra eclésia se referindo à nação de Israel, à congregação de Israel. No uso cristão, o termo eclésia aparece no Novo Testamento cerca de 115 vezes. Destas, 3 se refere à congregação hebraica do Senhor. Encontramos isso em Atos, capítulo 7, verso 38, quando do discurso do diácono Estevão, quando da sua condenação, ele se refere à nação de Israel usando essa palavra eclésia, que foi traduzida do hebraico para o grego como eclésia. 3 outras vezes se refere à assembleia grega. Nós encontramos isso em Atos, capítulo 19, verso 32, 39 e 41. Em casa, com calma, leiam estas referências. Atos, capítulo 19, nós encontramos uma rebelião dos ouríveis da cidade de Éfeso
contra a pregação do apóstolo Paulo. E naquele contexto, a palavra eclésia, como convocação dos cidadãos da cidade para deliberar assuntos políticos e religiosos, nós encontramos nesse contexto 3 vezes. E 110 vezes aparece a palavra eclésia no Novo Testamento, se referindo à igreja cristã. A doutrina evangélica ensina que a igreja pode existir independentemente de ter ou não uma forma vista pelos homens, pois ela é tanto visível, militante, como invisível, triunfante. A igreja invisível que encontramos no subtópico 1.2 da nossa lição, que tem por tema A Igreja é Divina, se compõe de todos os que estão unidos a Cristo. Não é uma organização externa, mas um organismo eterno, formada por todos os salvos de todas as eras. A Igreja é divina porque Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, a instituiu, conforme Mateus capítulo 16, verso 18. É um organismo místico para cumprir a missão que Cristo iniciou em seu ministério terreno, pregar o reino de Deus a toda a criatura. Nós encontramos em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, Marcos capítulo 16, verso 15, o ide de Jesus, nos impulsionando a pregar o evangelho a toda a criatura. Amém? A igreja visível, que encontramos no subtópico 1.3, com o tema A Igreja é Humana, compõe-se de todos os que professam estarem unidos a Cristo, aqueles que têm os seus nomes arrolados nos livros de registro de suas respectivas congregações. A igreja é humana, pois é constituída por pessoas comuns, imperfeitas, mas que buscam aperfeiçoarem-se até atingir a medida perfeita da estatura completa de Jesus, conforme Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. A igreja é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo. Assim como nas cidades gregas os cidadãos eram chamados para fora da cidade para debater os assuntos políticos e religiosos, nós somos chamados para fora do mundo, para formarmos a eclésia, a igreja, tendo sido resgatados da vã maneira de viver através de Cristo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. No segundo tópico da nossa lição, nós abordaremos o assunto Igreja e a liderança. No subtópico 2.1, nós encontramos o perfil da liderança cristã. A igreja local tem a necessidade de ter uma liderança que ajude os irmãos e irmãs a aperfeiçoarem-se na fé. O perfil bíblico da liderança instituído por Jesus se dá nas bases do serviço, da espontaneidade e da simplicidade. Nós encontramos isso em Lucas, capítulo 22, verso 24 ao 30. Vamos fazer essa leitura de Lucas, capítulo 22, verso 24 ao 30. Verso 24. E houve também entre eles contenda entre os discípulos de Jesus, sobre qual deles
parecia ser o maior. Verso 25. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. O perfil bíblico para a liderança, instituído por Jesus, se dá nas bases do serviço, da espontaneidade e da simplicidade. Características da liderança: servir de forma voluntária, sem interesse pessoal, com espírito altruísta, sendo exemplo a igreja. Nós encontramos isso na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 2 e ao 5. Vamos ler? Verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós lemos o verso 2 e o verso 3. Então, servindo de exemplo ao rebanho, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Subtópico 2.2, o pastor da igreja local. Ele deve ser vocacionado por Deus, reconhecido pela comunidade para pregar o evangelho e a lidar com as pessoas para apacentá-las. Deve ser uma pessoa fiel ao evangelho, que aconselhe com sabedoria, não cobiçosa, moderada, simples, que tenha um lar sadio, madura na fé, hospedeira, atenciosa. Nós encontramos isso na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 7, e na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 6 e 9. Tá certo? Em casa, com calma, faça essa leitura. Afinal, o pastor zela por nossas vidas, por isso devemos honrá-lo. No subtópico 2.3, nós encontramos os ministros da igreja local. São ministros auxiliares que ajudam ao pastor da igreja local. Nós encontramos isso em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7, quando os apóstolos instituem os diáconos na igreja para auxiliar dos trabalhos de assistência social da igreja. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao 12, nós encontramos o perfil do diácono. E em Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 6, nós encontramos que a missão de Tito era passar de igreja em igreja, estabelecendo presbíteros, auxiliares, para governar, para ajudar no governo da igreja. Dependendo da denominação que você pertença, os auxiliares do pastor são os evangelistas, os presbíteros, os diáconos e demais auxiliares. Por fim, o terceiro tópico da nossa lição, que trata da missão da igreja. A missão da igreja para com a humanidade. Subtópico 3.1. Deus buscou a todo instante dar-se a conhecer ao ser humano, pelos profetas e em Jesus, a plenitude maior da sua revelação, conforme Hebreus capítulo 1, verso 1. Jesus constituiu a igreja para que o seu ministério continue nesse mundo. Como igreja, devemos proclamar a mensagem do reino de Deus às pessoas, como resultado do nosso sentimento por Jesus.
Leiamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16. Abra aí na sua Bíblia. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Como igreja, queridos, nós devemos proclamar a mensagem do reino de Deus. A missão da igreja para com os irmãos. Nossa missão também se refere aos nossos irmãos em Cristo, aos domésticos na fé. Nós encontramos isso em Gálatas capítulo 6, verso 10, onde lemos Gálatas capítulo 6, verso 10, nos diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Além de pregar o Evangelho, a igreja primitiva cuidava dos irmãos necessitados. Nós encontramos isso em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Vamos fazer essa leitura? Vamos ler o verso 42, que nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações. Verso 43 nos diz, 43, E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja local deve promover um ambiente de comunhão, de relacionamento verdadeiro e de serviço uns para com os outros. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Devemos promover um ambiente de comunhão, de relacionamento verdadeiro e de serviço uns para com os outros. A missão da igreja e o Espírito Santo. Para cumprir a sua missão para com a humanidade e para com os irmãos, a igreja precisa do Espírito Santo trabalhando por ela e através dela. Ele é o nosso orientador para realizarmos a obra de Deus no mundo. O Espírito Santo capacitará as pessoas e distribuirá dons espirituais e ministeriais para que o reino de Deus se faça conhecido no mundo. Ele confirmará a mensagem do Evangelho com o poder do alto, conforme lemos em Marcos, capítulo 16, verso 20, onde encontramos: E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Na lição de hoje, estudamos: a Igreja de Cristo é santa, isto é, separada e chamada por Ele. A Igreja de Cristo é a comunhão dos santos de todos os cantos do mundo. E estudamos também que somos chamados a fazer a obra de Cristo no mundo.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No próximo domingo, estaremos estudando a lição 11, que tem por título Crendo nas ordenanças de Cristo à Igreja. Que o Senhor a todos abençoe. Amém.